Imagine um planeta onde geleiras derretem, oceanos se enchem de plástico e espécies desaparecem a cada dia. Esse é o cenário dos principais problemas ambientais globais, tema recorrente em provas de geografia e atualidades. Nesta aula, você vai dominar os 6 grandes desafios ambientais que as bancas adoram cobrar: aquecimento global, destruição da camada de ozônio, perda de biodiversidade, desertificação, poluição e escassez hídrica. Prepare-se para entender não apenas os conceitos, mas as interconexões que fazem a diferença na hora da prova. As bancas de concurso adoram questões sobre problemas ambientais globais porque eles conectam geografia física, atualidades e políticas públicas. Você vai encontrar esse tema em provas de analista ambiental, fiscal, professor e carreiras diplomáticas. As questões costumam exigir que você identifique causas e consequências, diferencie fenômenos parecidos e reconheça acordos internacionais como o Protocolo de Montreal e o Acordo de Paris. Desde a Revolução Industrial, a intensificação das atividades humanas, queima de combustíveis fósseis, expansão agrícola, industrialização acelerada, exerce pressão sem precedentes sobre os sistemas naturais. Compreender esses problemas é fundamental não só para acertar questões, but to atuar como servidor público consciente da dimensão ambiental nas políticas públicas. O aquecimento global refere-se ao aumento da temperatura média da atmosfera terrestre e dos oceanos nas últimas décadas. Esse fenômeno está diretamente relacionado ao efeito estufa intensificado pela emissão de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, provenientes principalmente da queima de combustíveis fósseis, desmatamento e atividades agropecuárias. As consequências incluem derretimento de geleiras e calotas polares, elevação do nível dos oceanos, intensificação de eventos climáticos extremos como furacões, secas e ondas de calor, alteração nos regimes de chuvas e impactos sobre a agricultura e segurança alimentar. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, sigla IPCC, aponta que se a temperatura média global aumentar mais de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, os impactos serão irreversíveis em diversas regiões. O Acordo de Paris, firmado em 2015, estabelece metas para que os países reduzam suas emissões de gases de efeito estufa e limitem o aquecimento global. Agora vamos falar sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma região da estratosfera que filtra a radiação ultravioleta nociva, proveniente do Sol. A partir da década de 1970, cientistas identificaram que substâncias químicas sintéticas, especialmente os clorofluorcarbonos, sigla CF6, usados em aerossóis, refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado, estavam destruindo essa camada protetora. A destruição resulta em aumento da incidência de câncer de pele, catarata, enfraquecimento do sistema imunológico humano e danos a ecossistemas marinhos e terrestres. O fenômeno mais visível é o chamado buraco na camada de ozônio, observado principalmente sobre a Antártida durante a Primavera Austral. O Protocolo de Montreal, assinado em 1987, é considerado um dos acordos ambientais internacionais mais bem-sucedidos. Ele estabeleceu o banimento progressivo da produção e uso de CFCs e outras substâncias destruidoras de ozônio. Graças a esse tratado, a camada de ozônio está em processo de recuperação, com previsão de retorno aos níveis anteriores a 1980 até meados do século XXI. Graças a esse tratado, a camada de ozônio está em processo de recuperação, com previsão de retorno aos níveis anteriores a 1900. A biodiversidade refere-se à variedade de formas de vida no planeta, incluindo diversidade genética, de espécies e de ecossistemas. A perda de biodiversidade é um dos problemas ambientais mais graves da atualidade, com taxas de extinção de espécies comparáveis às grandes extinções em massa do passado geológico. As principais causas incluem a destruição de habitats, desmatamento, urbanização, conversão de áreas naturais em agricultura, poluição, introdução de espécies exóticas invasoras, exploração excessiva de recursos naturais como caça e pesca predatória e mudanças climáticas. A Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado brasileiros são hotspots de biodiversidade que enfrentam pressão intensa.
A perda de biodiversidade compromete serviços ecossistêmicos essenciais, como polinização, controle de pragas, purificação de água e regulação climática. A Convenção sobre Diversidade Biológica, sigla CDB, estabelecida durante a Eco 92 no Rio de Janeiro, busca promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. Vamos agora entender a desertificação. A desertificação é o processo de degradação das terras em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de fatores climáticos e atividades humanas. Esse fenômeno transforma áreas produtivas em terrenos estéreis, incapazes de sustentar vegetação e atividades agrícolas. As causas incluem desmatamento, sobrepastoreio, práticas agrícolas inadequadas como monocultura e uso excessivo de agrotóxicos, irrigação mal planejada que provoca salinização do solo e mudanças climáticas que intensificam secas. No Brasil, o Nordeste semiárido é a região mais vulnerável, com áreas em processo avançado de desertificação nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. A desertificação afeta diretamente a segurança alimentar, provoca migrações forçadas e agrava a pobreza. A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, sigla UNCCD, estabelece diretrizes para a recuperação de áreas degradadas e práticas sustentáveis de manejo do solo. A poluição ambiental manifesta-se em diversas formas: atmosférica, hídrica, do solo e sonora. A poluição atmosférica, causada por emissões industriais, veiculares e queimadas, resulta em problemas respiratórios, chuva ácida e contribui para o aquecimento global. Grandes centros urbanos como São Paulo, Pequim e Nova Delhi enfrentam episódios críticos de poluição do ar. A poluição hídrica decorre do lançamento de esgotos domésticos e industriais sem tratamento, agrotóxicos, metais pesados e plásticos em rios, lagos e oceanos. O problema dos microplásticos nos oceanos tornou-se uma preocupação global, pois essas partículas entram na cadeia alimentar e afetam a vida marinha e a saúde humana. A poluição do solo ocorre por descarte inadequado de resíduos sólidos, uso excessivo de agrotóxicos e contaminação por metais pesados. Lixões a céu aberto, ainda presentes em muitos municípios brasileiros, contaminam o solo e os lençóis freáticos. Agora vamos falar sobre escassez hídrica. A escassez hídrica é a falta de água doce disponível para atender às necessidades humanas e ecológicas. Embora o planeta seja coberto por 70% de água, apenas 2,5% é água doce, e desse total, menos de 1% está acessível para consumo humano. As causas incluem crescimento populacional, urbanização acelerada, desperdício, poluição de mananciais, uso intensivo na agricultura, que consome cerca de 70% da água doce mundial, e mudanças climáticas que alteram o regime de chuvas. Regiões como o Oriente Médio, Norte da África, Sul da Ásia e o semiárido brasileiro enfrentam estresse hídrico severo. A crise hídrica vivida pela região sudeste do Brasil entre 2014 e 2015 evidenciou a vulnerabilidade de grandes centros urbanos. A gestão sustentável dos recursos hídricos, incluindo reuso de água, captação de água de chuva, tratamento de esgotos e proteção de nascentes, é fundamental para garantir segurança hídrica. Quem está fazendo menos quem tem a metade das pistas? É fundamental compreender que os problemas ambientais globais estão interconectados. O aquecimento global intensifica a desertificação e a escassez hídrica. A perda de biodiversidade reduz a capacidade dos ecossistemas de absorver poluentes e regular o clima. A poluição compromete a qualidade da água e do solo, afetando a produção de alimentos. Essa visão sistêmica é fundamental para a elaboração de políticas públicas integradas e para a compreensão das questões ambientais em provas de concursos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sigla ODS, especialmente os Objetivos 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, 14, Vida na Água e 15, Vida Terrestre, refletem essa abordagem integrada. Por exemplo, proteger florestas não apenas conserva biodiversidade, mas também sequestra carbono, regula o ciclo hidrológico e previne a erosão do solo.
Da mesma forma, combater a poluição hídrica melhora a disponibilidade de água potável e protege ecossistemas aquáticos. Essa compreensão holística permite que você identifique em questões de prova as múltiplas dimensões de um problema ambiental e as soluções integradas necessárias. A transcrição. Agora vamos ver as armadilhas clássicas que as bancas adoram montar sobre problemas ambientais globais. Primeira pegadinha: confundir aquecimento global com destruição da camada de ozônio. São fenômenos distintos. O aquecimento global resulta do efeito estufa intensificado por gases como dióxido de carbono e metano. Já a destruição da camada de ozônio é causada por clorofluorcarbonos, os CFCs, que destroem o ozônio estratosférico que filtra a radiação ultravioleta. Segunda pegadinha: achar que toda poluição hídrica é igual. A questão pode descrever microplásticos, mas você precisa diferenciar de eutrofização, que é excesso de nutrientes, de acidificação oceânica, que é a absorção de dióxido de carbono, e de contaminação por metais pesados. Terceira pegadinha: confundir desertificação com desertização. Desertificação é a degradação de terras por atividades humanas e fatores climáticos em regiões áridas e semiáridas. Desertização é a expansão natural de desertos. Quarta pegadinha: esquecer que a agricultura consome cerca de 70% da água doce mundial, não a indústria. E muitos candidatos erram ao atribuir o maior consumo hídrico à indústria ou ao uso doméstico. Quinta pegadinha: não reconhecer os acordos internacionais corretos. Protocolo de Montreal é sobre camada de ozônio, não sobre clima. Cointreau-Rimont é sobre mudanças climáticas, não sobre biodiversidade. E Meia Convenção sobre Diversidade Biológica foi estabelecida na ECO 92, não em Paris. Vamos resolver uma questão típica de prova. Um estudo oceanográfico coletou amostras de água em 15 pontos ao longo de uma corrente marinha equatorial, detectando concentrações médias de 4,7 partículas de polímeros sintéticos por metro cúbico, com fragmentos variando entre 0,3 milímetros e 5 milímetros. Análises toxicológicas em peixes pelágicos capturados na mesma região identificaram acúmulo dessas partículas no trato digestivo de 82% dos espécimes, com evidências de bioacumulação em tecidos musculares. Adicionalmente, o estudo correlacionou a presença dessas partículas com desregulação endócrina em 34% dos organismos analisados. Esse cenário exemplifica primariamente qual dimensão da poluição ambiental global. A alternativa correta é a C: poluição hídrica por microplásticos nos oceanos. Vamos entender por quê. A detecção de partículas poliméricas sintéticas, que são os microplásticos, em água oceânica, sua ingestão por peixes, bioacumulação em tecidos e efeitos de desregulação endócrina caracterizam especificamente o problema global da poluição hídrica por microplásticos nos oceanos, que afeta cadeias alimentares marinhas e pode atingir humanos. A alternativa A está errada. A acidificação oceânica por absorção de dióxido de carbono envolve a redução do pH da água, sem relação com partículas plásticas. A alternativa B está errada. Eutrofização de ambientes marinhos costeiros envolve excesso de nutrientes como nitrogênio e fósforo, que causam proliferação de algas, não partículas poliméricas sintéticas. A alternativa D está errada. Poluição térmica de correntes marinhas refere-se ao aquecimento anormal de corpos d'água, não a presença de partículas sólidas poliméricas. A alternativa E está errada. Embora a contaminação por metais pesados em cadeias tróficas também cause bioacumulação, o cenário descreve especificamente polímeros sintéticos, que são plásticos, não metais. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Vamos recapitular o que você dominou nesta aula. Você conheceu os 6 principais problemas ambientais globais: aquecimento global e mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, perda de biodiversidade, desertificação, poluição ambiental e escassez hídrica. Aprendeu a diferenciar fenômenos que as bancas adoram misturar, como aquecimento global e camada de ozônio, e a identificar os acordos internacionais corretos para cada problema.
Compreendeu as interconexões entre esses desafios e como eles aparecem de forma integrada nas políticas públicas e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agora é hora de fixar esse conteúdo. Vá até a apostila e resolva os exercícios sobre problemas ambientais globais. Treine a identificação de causas, consequências e acordos internacionais. Lembre-se, questões ambientais exigem visão sistêmica e atenção aos detalhes. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!